No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 19 de agosto de 2015. Participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, mande sua mensagem, seu WhatsApp, 99507-6900. 99507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Muito bom dia, Pedro Arnone, bom dia a todos. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Dilma volta a usar Caixa e Banco do Brasil para socorrer empresas. A Avenida Paulista deve ser fechada todos os domingos. Para fazer protestos, então, já fica pronta. Eles vão fechar agora domingo por uma inauguração de uma ciclovia. Na verdade, está funcionando como testes. E eles já chegaram praticamente à conclusão que pode fechar de vez. E os hospitais, né? Vários hospitais aí, né? Tem que deixar passagem para a ambulância, né? E falando sobre testes e sobre aquela região, Arnone, o prefeito Haddad já estuda que até o final do mês ele vai fazer um novo teste. É a faixa para pedestre. Algumas ruas, por exemplo, a Liberdade e a Vergueiro, perderá uma das faixas de rolamento e não vai ser nenhuma obra, por enquanto. Mas será proibido tráfego naquela faixa e será utilizada apenas para veículos. É uma ampliação de calçada. Né? Eu não vejo nada, Haddad, mas sem obra. Hospital de saúde, né? Só fala de bicicleta, agora bicicleta para cá, né? Brincando de casinha. A Folha de São Paulo ainda destaca uma piada pronta, né? Angela Merkel visita Brasil para reforçar a relação bilateral. Mais um gol da Alemanha, vem aí? Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Eu tenho medo dessas relações bilaterais. Estadão. Nunca quis, não. Estadão, o Estado de São Paulo destaca: Banco Público dará crédito à empresa que não demitir. Dá crédito. E daí? Tem que pagar com juros? Qual é o problema? Não, juro mais baixo. Obrigado, hein? Eu quebrei você, eu te empresto dinheiro com juro mais baixo, tá? São Paulo admite que situação do Alto Tietê é crítica. Faz tempo, hein? Faz tempo. E não adianta ficar só admitindo, tem que fazer obra. Estados Unidos libera o primeiro Viagra feminino. Cor-de-rosa. Que aumenta a libido das mulheres. Estamos ferrados. Segura, meu. Ave Maria. Ai, coitado, velho. Explode coração. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: canalização de córrego no Soberana causa transtornos. Verdade, hein, rapaz? Também pela foto da obra aí, deve ser um transtorno e tanto, hein? É verdade, quem mora no entorno dessa obra. Né? Ministério Público investiga a Prefeitura por repasses fantasmas. Para quem? Ministério Público instaurou inquérito contra a Prefeitura para apurar repasse de valores à Associação Movimento em Defesa da Livre Orientação Sexual. Você olha para mim. Por meio de supostas Eu, Samuel. notas fiscais falsas. Aí a gente olha para quem? Órgão levanta suspeita. O órgão levanta mesmo. Órgão levanta suspeita sobre a existência da associação, presidida por um tal de Mel. Ninguém sabe se existe. Piada pronta que ele se lambuzou. Não, deram pó de mel para ele. Eu não sei se ainda esse rapaz continua nesse cargo, mas havia um cargo, ele era de um cargo na prefeitura, justamente a respeito de orientações sexuais. Mas ele orientava o pessoal da prefeitura? Não era da marcha gay também? Sim, ele é um dos fundadores da marcha gay aqui na cidade de Guarulhos. Ele dava orientação sexual. Você percebe que alguns aprenderam direitinho a orientação sexual que ele deu na prefeitura, para ferrar os outros, arrumaram. Pois é, foram no endereço da associação. Eu já vi esse filme antes, né? Foram no endereço da associação. O cara falou: aqui já teve bingo, já teve restaurante, mas a associação não ganha. Tem um parque de diversão noturno, mas para adulto, mas não tinha associação. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito. O jornal Guarulhos hoje destaca:
E essa notícia é bombástica, hein? Dívida com Sabesp complica mais a situação financeira de Guarulhos. O que aconteceu, Arnone e Roberto? O Superior Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de 40 milhões de reais por mês a partir do ano que vem, por causa da dívida da Sabesp, ou do SAI com a Sabesp. Nós já vimos esse filme antes, sempre, né? A coisa E tá... a parceria que eles vão fazer na Casa Tentando, eles estavam negociando um acordo, mas houve uma decisão favorável à Sabesp. Exatamente. Você tem várias decisões Então, favoráveis. ou o jurídico da prefeitura se vira nos 30 e consegue reverter, ou vai ter que fazer um acordo com o governo do estado. A Prefeitura Municipal ela está tentando uma chamada gerenciamento compartilhado. Perdão, Né? vou corrigir aqui. A partir de janeiro, está tão difícil de ler, o município tem de pagar 20 milhões de reais por mês. Corrigindo, eu disse 40, 20 milhões de reais por mês para honrar o precatório da dívida de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Há uma decisão também que vem sendo aplicada no Brasil, que todos os municípios e estados têm que pagar os precatórios até 2020. Isso aí obrigou que o SAI gaste mais 14 milhões por mês para cobrir o precatório. Quer dizer, se não houver uma revertida nas posições aí, não Vai ter que sabe? haver um acordo com o governo do estado. Senão... não vai virar um boné, velho. Mínimo acordo com o governo do estado é difícil. O Guarulhos hoje ainda destaca: a PT do Bem encaminha Lamé para a comissão de ética por desrespeitar hierarquia. Mas na verdade é o seguinte, o diretório municipal, presidido pelo ex-vereador Heraldo Souza, Que a irmã dele é vereadora, a Vera Souza, ele tem apoio da executiva estadual. Eles brigaram com o vereador Lamé, que é o secretário de Trabalho, e agora está uma Mas disputa. por que brigaram? Lamé é tão bonzinho. Interesses partidários. Lamé é tão bonzinho, não entendi. E agora fica essa disputa entre o Lamé e o grupo da vereadora Vera Souza e o ex-vereador Heraldo Souza. Não é grupo da vereadora Vera Souza, dá licença. Não é o grupo do irmão dela, do Heraldo. Para. Vera não tem grupo nenhum para ele não tá. Para com isso. Funcionários de cemitérios da cidade ainda reclamam da falta de equipamentos. Está pela hora da morte, hein? Tá faltando pá enxadão, né? Às vezes, Arnoldo, falta também luvas, entendeu? Luvas, falta muito equipamento. A prefeitura devia pensar um pouquinho melhor nos servidores, que às vezes está faltando até papel higiênico em muito setor da prefeitura. A Folha do Ponto circula nesta... Ponto. Quarta-feira não é de quinta que circulava? Mudou o dia? Em estação, extraordinária. Não, extra continua lacrado. Não, mas é só um jogo de palavras, entendeu? Martelo está de volta. Opa, Aonde? Essa manchete é dúvida também, né? olha, a vinda dele para o cenário político modifica muita coisa. Modifica. Eles tinham marcado Muita inclusive coisa. um almoço hoje com a imprensa, mas já adiaram para semana que vem. Esse filme eu já conheço faz tempo, hein? Para com Vamos lá. isso. E Lamartine Zanzini é cidadão guarulhense. O que surpreendeu muita gente, Arnone e Roberto. O Lamartine Zanzini, em plena cerimônia, disse o seguinte: foi o vereador José Mário que concedeu o título, né? Ele aguardou por mais de 4 anos para receber esse título, sabe por quê? Ele não queria receber das mãos do Eduardo Soutor. Por que, Eduardo? O que você fez por Eduardo? Pois é, hein? Soutor também tem uma coleção, hein? Quem? Coleção de desafetos. Às vezes recebe muito afeto também. Ô Pedro, eu quero só destacar que hoje servidores da Prefeitura, Câmara, os servidores públicos devem se encontrar por volta das 18 horas num novo protesto ali na praça, em frente ao Paço Municipal, no Bom Clima. No Bom Clima? Falar que era na Getúlio Vargas? Eu já ia falar automaticamente. Ia falar Getúlio Vargas. Eu ia falar eu tenho automaticamente Getúlio Vargas. Não mudaram. O texto aqui da Folha Metropolitana me fala Bom Clima. A informação que eu tenho, inclusive eu Getúlio conversei Vargas. com a Renata Moreira, que também é uma das representantes, ela havia me dito Getúlio Vargas. Olha, eu vi Getúlio Vargas. Aliás, ontem me disseram o seguinte: Quem que é representante? É isso, mano? Da Câmara, Renata Moreira. Pode falar? Renata, né? Eu sabia de uma reunião hoje, aliás, sei de uma reunião hoje dos comissionados da Prefeitura que vão participar de um protesto do PT em São Paulo. Haviam marcado esse encontro ali no Guarulhão. Certo? Em frente à Câmara. Aí eu falei: olha, não é muito próximo da Getúlio Vargas, onde vai ter o protesto do regime jurídico único. De repente, em 10 minutos, mudaram o endereço para o Mansão Danças. Então,
Aliás, cadê o Pedro Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores? Quem? Zanotti. Ah. Ficou de comparecer aqui hoje, estamos aguardando. Vamos confirmar. Para mim era Getúlio Vargas. Será que não pediram também para o Zanotti para mudar de lugar? Será? Mas não é só ele que lidera o movimento, não. Não, eu sei, mas mudar local não muda. É interessante reparar que esse é um assunto que está unindo todos os funcionários e eles estão se encontrando e se reencontrando dentro e fora do sindicato independente de lideranças. Vamos frisar a verdade, né? O último movimento foi fraco. Foi fraco. Não sei. Olha, eu não sei. Eu tenho um negócio na minha cabeça que eu nunca admiti esse negócio de verificar se um movimento anterior foi mais fraco que o atual. O governo brasileiro tem essa mania, né? A manifestação não foi tranquila, porque não foi que nem aquela outra, sabe? Dá a impressão que desprezam as causas, achando que a movimentação é fraca. Eles estão mais preocupados com o Renan e com o Cunha. O Cunha dá uma cunhada é inferno, mano. O que surgiu de tudo isso foi o Fernando Henrique pedindo uma renúncia da Dilma. Teve mais peso e repercussão. Né? E a mudança, já que o PSDB pedia o impeachment, ou pelo menos o discurso é esse. Agora o discurso mudou, pedindo apenas a renúncia. Pedro, antes que eu me esqueça... Corajoso também o Fernando Henrique. Né? Tanto que tentaram fora a peça. Mas você é pra você. Ele deu troco agora. Ele deu troco. Eu sei, só deu troco, mas é corajoso também. Pedir trocar 6 por meia dúzia. Dá licença. Bom, eu recebi aqui uma ligação do vereador Romildo antes do programa, ele me lembrando que hoje tem audiência pública às 19 horas na Câmara para falar sobre aquela área do Santa Edvige. Santa Edvige que fica ali entre o Parque Micael, Primavera, Vila União. É uma área... Meio atrás do aeroporto ali? Exatamente, Pedro. É um pouquinho mais para a região do Taboão, mais perto da Serra. Ali mas lança o avião para cá que dá certo. E amanhã, também 19 horas, tem audiência na Câmara Municipal, amanhã 19 horas, para falar sobre funcionalismo público. Presente vereador Romildo Brinquinho e Geraldo Celestino. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a sessão tensa ontem na Câmara Municipal. Vereador Seminaldo promete processar vereador Celestino. Quero ver, hein? As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Olá, Rodrigão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Anônimo, Roberto Samuel, nossos ouvintes e telespectadores. Ô, Pedro, eu estou aqui na Avenida Monteiro Lobato, cruzamento com a Rua Kida, e os motoristas que estão precisando passar por aqui para acessar a rodovia Presidente Dutra estão enfrentando muitas dificuldades nesse momento, Pedro. Por quê? 2 motivos. Primeiro, a sincronização aqui dos semáforos, Pedro, ela está desregulada. Para você ter uma ideia, nesse momento há 3 agentes de trânsito aqui controlando aqui o acesso e a passagem dos carros aqui de forma manual, enquanto um técnico da prefeitura tenta sincronizar aí esse semáforo. O outro, Pedro, é porque ele, em frente ao poupa-tempo, está sendo feita uma obra para alargamento da via. Segundo informações que eu tive, algumas casas ali acabaram se excedendo, fazendo aquele tradicional puxadinho e adentraram a via, e algumas máquinas lá do governo do estado fazendo ali o alargamento para posteriormente a passagem dos ônibus, Pedro, dos ônibus que vão até a região da Vila Galvão. Rodrigo, em que ponto da Monteiro Lobato? Eu estou aqui no cruzamento com a Rua Kida, Pedro. Está uma roleta russa aí, o semáforo no Está muito difícil o trânsito aqui, porque nesse exato momento é um dos principais locais aqui de acesso à rodovia Presidente Dutra. Muitos carros, muitos ônibus que vêm ali da Avenida Monteiro Lobato, que vêm do Otávio Braga de Mesquita, acabam utilizando essa avenida aqui, esse espaço, para acessar a rodovia Presidente Dutra. Quem puder ir procurar um caminho alternativo nesse momento, seria interessante, Pedro. Imagina a confusão, hein? Bom, pelo menos os agentes de trânsito estão aí. Os agentes de trânsito estão aqui fazendo esse controle manual e também já há técnicos da prefeitura por aqui, da Secretaria de Trânsito, tentando resolver esse problema aí, tentando sincronizar os semáforos aqui da região. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Aqui pelos bastidores, já vejo o Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato de Servidores. Já vamos falar sobre hoje manifestação contra o regime jurídico único, ou pelo menos para discutir o regime jurídico único, né? Produção, 2 minutos, voltaremos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou seria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores
sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium em uma 3D, o maior parque de diversões em todo o Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Que tal cuidar da sua felicidade em um lugar completo? Torne-se associado da ACM, você e sua família. Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e masters. Educação física, programas sociais, culturais, ação cristã, liderança e trabalho voluntário. ACM Guarulhos, Rua Assis Chateaubriand 205, no Jardim Zaira. Fone 2472-5600. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos 2468-0008. A Proguaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a Proguaru 2475-9000. Proguaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h17, 7h17, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 99507-6900. Já conosco no estúdio, o presidente do Sindicato de Servidores de Guarulhos, Pedro Zanotti. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro, bom dia, Noni, bom dia a todos os ouvintes. Confirmando o ato hoje, é na Getúlio Vargas, Praça Getúlio Vargas. Tem nada a ver com um clima. A partir das 18 horas, é isso, Zanotti? Isso mesmo. Todos na Getúlio Vargas a partir das 18 horas. Bom, como é que está essa discussão do regime jurídico único, Zanotti? Então, Pedro, assim, nós tínhamos a princípio uma conversa com o governo, né, no início das tratativas, até nós fazer as plenárias. Na plenária, o servidor que participou das plenárias, ele optou por não aceitar essa proposta do governo da maneira que está, entendeu? Porque não queremos construir uma proposta, não só, como se diz, que eles estão querendo apresentar que é bom para a administração, mas tem que ter bom para o servidor também. Como é que o regime é do servidor, o regime não é da administração. Quer dizer, a administração, quando eu digo, é do atual que estão aí. Porque daqui um ano e pouco troca. Não vai ser mais. Nem o próprio prefeito pode ser candidato. Né? Vai ser outra pessoa. Mesmo que seja do partido dele ou de corrente ideológica parecida, será uma outra equipe. Então, eles não têm que decidir como vai ser o nosso regime. Agora, a rejeição é maior entre os seletistas ou entre os estatutários ou entre ambos? Entre ambos, Pedro. Entre ambos. Porque, assim, da questão dos estatutários, né, eles perdem... Eu acredito até que os estatutários estão perdendo menos do que o seletista. O seletista, eu acho que ele está indo para um estatuto que não condiz com o anseio do seletista. E algumas coisas também por pormenor, entendeu? Para até desmistificar
algumas coisas que as pessoas falam. Eu até entendi você na rádio, apesar que eu até brinquei com você quando eu cheguei, né? Eu acho que o prefeito ele foi infeliz, o Almeida, quando ele cata o assunto e leva para a Bonada. Que não é só a Bonada. Ele colocou, olha, eles querem a Bonada, tipo, jogando a população. A questão não é a Bonada, inclusive nem discute isso daí. E se for falar de abonada, que nem ele está falando, quando você joga na população, Arnoldo, você joga para as pessoas pensam que é os servidores de Guarulhos. Então, só eu deixar assim um exemplo. Na Prefeitura de São Paulo são 10 abonadas por ano. Explica para a população o que é abonada, daqui a pouco eles vão pensar que estão abonando alguém. É falta justificada. É falta justificada. Eu sei que na iniciativa privada não existe isso. Exato. Tipo 115. Isso, é o 115, que seria o artigo da Lei 1429 aqui de Guarulhos. Eles chamam de 115. Que aqui de Guarulhos falam 8 dias. Exato. 8 dias. Por exemplo, Suzano são 6 dias. Itacoaxetuba, que é aqui do lado, são 6 dias. Aqui de Guarulhos, 8. Prefeitura de São Paulo, 10. A questão é, o prefeito de Guarulhos apresenta uma nova proposta com 2. Então, ele jogou a questão lá para baixo. E lembrando que quando o Almeida era presidente do sindicato, ele apoiava as 8. Ele, na cartilha dele, apoiava as 8. Agora, esse assunto é muito maior do que falta justificada. Então, né? é isso que é uma coisa tão pequena. Então, assim, eu acho que um projeto desse tamanho. Nem o servidor tá assim. É lógico, por isso que eu falo, eu acho que o Almeida foi infeliz, que ele querer jogar nesse tipo de coisa. Um exemplo que eu vou dar para vocês, quando a gente fala nenhum direito a menos. Então, bem específico que todo trabalhador conhece. O estatuto atual da prefeitura, a lei 1429, ela fala que é direito do trabalhador converter as férias dele até a metade em pecúnia, 15 dias. Ele pode, que nem no jargão popular, vender as férias, 15 dias. Na CLT de Getúlio Vargas, no artigo 145 da CLT, fala o seguinte, que o trabalhador pode converter 10 dias da férias dele em pecúnia. Isso qualquer trabalhador da iniciativa privada, não é o patrão, é o trabalhador, ele tem a opção dele converter ou não converter. Mas depende da concordância do patrão. Não. A CLT é específica. O trabalhador não tem a concordância, é um direito meu de eu converter ou não. Entendeu? Todo mundo é assim no Brasil todo. Tanto a CLT, artigo 145 da CLT, e quanto a lei orgânica do município. A nova proposta dele da minuta diz que não, que é ele, o patrão, que decide. Então ele está realmente criando uma nova lei. Quando a gente fala nenhum direito a menos, ele tira os 15 dias do estatutário atual, tira o nosso direito do 10 dias e põe na mão dele. É dessas coisas que nós estamos falando. Outro exemplo aqui que eu tive. Progressão, o quinquênio, como é que fica? Então, esses continuam. Esses não mexeu. Só que para os seletistas, a proposta dele é que começa a contar a partir de agora. Por exemplo, eu já estou nesse negócio aqui há 30 anos. Não vai contar nada, não vai dar tempo, entendeu? Então nós queremos que conte o tempo. Existe. Trabalhar 30 anos não vai contar. Não vai contar o tempo, eu comecei do zero. Para aposentadoria, sim, para os quinquênios e progressões. Só para você ter uma ideia, Arnone, para tentar até... Não vai retroagir. Não vai, para desmistificar até o Pedro, agora o Pedro vai ficar do nosso lado. Estou brincando, Pedro. Você já está do lado dele. Já estou do lado dele. A ideia. Vocês lembram muito bem, o Pedro deu espaço, né, lá no passado, né, foi para o sindicato e para mim estar aqui, para nós discutir aquele negócio do decreto de horas. Sim. Que aí depois veio o Carlão Derman, aí na época o Pedro até falou para mim, ô Zanotti, eu vou ser até sincero com você, ele me convenceu, né? Ele só não convenceu o judiciário, né? Porque o judiciário, o juiz foi lá e falou, isso aqui é ilegal. Mas a conversa dele era boa, deve com um bom papo, né, meu? E tal, aí foi lá, o judiciário derrubou o decreto, que aquilo ali é ilegal, a gente sabe. Parece que a minha memória aqui, que era banco de horas? Não, era o decreto que a pessoa fosse no médico levar o filho, voltasse para o serviço, não ia aceitar o comparecimento. Com atestado de comparecimento. Mas isso não foi na educação, essa discussão? Não, ele fez um decreto para a prefeitura toda. Atingiu, quando ele era prefeito. Atingiu a educação legal, porque ele falou isso daqui, ele fez isso daí e colocou na lei assim, só vale para quem trabalha acima de 35 horas. Então o professor trabalha menos de 35, então o professor não podia nem fazer aquilo. Mas eu fiz uma época uma comparação com a iniciativa privada. Isso. Porque o atestado médico é válido. Sempre. Válido, para abonar o dia todo. Sim, agora o atestado de acompanhamento e de comparecimento... Mas na iniciativa privada você entra no trabalho.
porque a lei também ela é objetiva nisso daí. Não tem jurisprudência, não tem nada. Se um funcionário aqui do radar chegar, por exemplo, sei lá, meia hora atrasado, você não pode impedir de ele entrar para trabalhar. Tá vendo, Não tem um impedimento. Não tem impedimento na lei. Pode pegar advogados aí, não tem. Então, o que o Derman criou é que não ia aceitar aquilo ali como justificativa para trabalhar. Você está entendendo? Então, nós derrubamos na justiça. Eu, tirando toda a nossa discussão de leigo, né? Eu sou funcionário público, você é jornalista, vamos para o judiciário. O juiz também entendeu que era ilegal. Tanto que a prefeitura se defendeu, nós justificamos, o juiz deu a favor da gente. Agora ele volta com a mesma redação, querendo colocar no estatuto a lei. Entendeu? Você vê que é coisa ridícula. Outra que você vai lembrar também, que é que nós estamos falando nenhum direito a menos. Não sei se vocês vão lembrar, um decreto do prefeito que ele criou a macro-região. Eu falei na Câmara, falei aqui também. Era assim, eu só dou vale-transporte para o servidor que morar nas seguintes cidades. Santa Isabel, Arujá, as cidades ao redor de Guarulhos. Se morar em Jundiaí, não tem direito a vale-transporte. Beleza, ele colocou, fez o decreto, a gente foi na Justiça. Por quê que a gente foi na Justiça? Porque a lei do concurso é uma lei federal. Então, qualquer brasileiro nato, se tiver, o cara morar no Amazonas, ele tiver uma vaga de professor aqui em Guarulhos, ele quiser participar, tem que ser imparcial. A prefeitura tem que, brasileiro, está nos requisitos, acabou, ele tem que participar. E aí você vai para o transporte. E o transporte é direito do trabalhador. Eu não estou dizendo que alguém do Amazonas pedir passagem de avião. Mas se o cidadão tiver o veículo, Jundiaí... Não, se ele se locomover com o veículo, mas se ele pedir o vale transporte para usar, tem que dar. Então, por exemplo, você tem cidade, a gente tem servidor de Santos. Iniciativa privada, não. Não, claro que sim. O cara não pode ir de carro e receber o vale não, transporte. não pode, lógico, ele não pode. Ele vai sempre falar que vai usar. Contrata, se o cara dá, se o cara der um Pelé, mas aí eu não estou ensinando da Pelé, eu estou dizendo se o cara tiver direito do vale transporte. Se ele tiver direito, se ele morar em Santos. Parece que nós temos GCMs que moram em Santos. Trabalham um dia sim, um dia não, e vem e tal. O prefeito não pode criar uma lei municipal, na época ele criou um decreto, que ele bloqueava isso daí. Então ele fez para não dar. Mas ele vem de ônibus? Vem de ônibus. Ele tem que vir de ônibus. Não, tem que vir vírgula. Se ele vier de moto, de carro, ele não tem direito. Mas daí é que tá. Aí a prefeitura fizer prova, que nem a Proguaru já fez em alguns casos, o cara tem que devolver tudo. Então, mas o trabalhador sabe disso. Nós orientamos o trabalhador. Ele tem que conceder. Se o cara vai errar, se vai fazer coisa errada, aí é um problema particular do cara e cabe à prefeitura investigar, o que seja, fazer. Ela não pode negar. Você mora em Santos, você quer o Vale Transporte? Tô aqui. O cara, na lei do Vale Transporte, ele vai ler. Está lá na Vale Transporte. É para ir e vir do trabalho. Se eu não cumprir a lei, eu sofro as sanções da lei. Agora, o administrador não pode dizer que não vai me dar o transporte. Eu não vou te dar o transporte. Não, eu tenho direito ao transporte. Aí ele perdeu na justiça também. O decreto dele foi nulo. O juiz entendeu que ele estava legislando acima da lei. Aí agora ele coloca de novo nesse regime jurídico único. Banco de horas. Nós não temos banco de hora em Guarulhos. Banco de hora, ele é objetivo. Ele é para um determinado momento, numa determinada situação, e faz um acordo com o sindicato por tempo definido. Então você não pode pôr isso na lei. Então na lei está dizendo que toda hora que o trabalhador fizer a mais, excessiva tal, ele vai compensar depois. Ele institui um banco de horas na lei. Acaba com a hora extra. Mas ele está acima da lei, não é assim. Entendeu? No Brasil não é assim, é um acordo com o sindicato, que nem agora os metalúrgicos, se eu não me engano, do ABC fez na questão das montadoras, mas por um período, entendeu? E outras, não é que a gente não tá fechado para conversa, que nem eu falo, nunca assinamos, graças a Deus nunca assinamos um acordo de banco de horas, mas com a atual conjuntura, nós tivemos o início até de conversa com a Proguaru, para a questão de não demitir. Você está entendendo? Graças a Deus não precisou. Mas se fosse para manter as vagas de emprego, se fosse para manter os empregos por esse turbilhão, não só que Guarulhos está passando, o Brasil está passando, a gente vê, está tudo acontecendo aí, e a intenção é manter os postos de trabalho. Né? E principalmente na Proguaru, que as pessoas ganham menos de R$1.000 e tal. Claro, Zanotti, por que você está sendo criticado por outras associações de servidores? Não, porque no início foi o seguinte, o início da discussão. Eu tenho um pensamento que nem estou discutindo com o pessoal da associação, eles estão indo no sindicato agora, estamos conversando e tal. Eu acho que sindicato é sindicato, associação é associação. Ambas têm papel definido por lei. Você está entendendo? Então a associação ela tem fim recreativo e tal. Quando eles começaram a discutir também, que é de interesse de todos os servidores, acho que não só de associação, todos os servidores têm que discutir, começou parecendo que era uma disputa.
Você está entendendo? Então, assim, que nós não temos, nós temos que representantes, o trabalhador tem que participar, o trabalhador não está participando. Então, assim, não por vaidade nem nada. Mas quando você vê uma pessoa de associação, que nem a menina foi no programa do Roberto, de televisão, e ela falou assim, não está tendo a participação do servidor. A participação do servidor é o sindicato de servidores. O sindicato de servidores tem 24 diretores de toda a secretaria, todos concursados, nenhum teve cargo comissionado, nenhum tem benéficia nenhum do governo, nada. Então, como não é o representante da categoria? Então, esse tipo de coisa mais desagrega. Então, eles tomaram o caminho deles, nós tomamos o nosso. Nós continuamos discutindo. Bom. Só que aí na última plenária, eles pediram a participação também na discussão. Eu, que o servidor decidi por mim, o servidor quer que participe da discussão, vai participar da discussão. Só que tem que ter esse norte. Toda discussão, toda aprovação, toda votação é pelo Sindicato de Servidores. Eu não acho a Getúlio Vargas o endereço correto para uma discussão dessa. Não poderia ser feita num anfiteatro, num local fechado. Não, mas isso não é nenhuma discussão, é um ato mesmo. É um ato de repúdio. É para dizer na rua. Não, já fizemos na sede do sindicato, várias estamos fazendo. Então hoje vocês querem manifestar repúdio à proposta. Isso, repúdio à proposta. Hoje é um ato mesmo, tanto que a gente está. Eu pedi para você, né? O espaço você tinha até convidado no ar, se eu quisesse vir. Exato. E depois aí até pedi desculpa para você também. Eu acho que uns dias atrás eu tinha marcado de eu vir, aí minha filha estava internada, minha filha veio até a falecer e eu não pude participar. E acabei nem também pedindo desculpa, estou te pedindo desculpa agora. A ideia é mostrar para a cidade, mostrar para a administração, o que é que seja, que nós não concordamos do jeito que está. Do jeito que está, tirando o que já é garantido mesmo, ou por lei federal, ou... Isso é que eu citei, ainda são 3, 4 coisas, mas tem muita coisa para discutir. Tem muita coisa para discutir. Exato. Um exemplo, o Arnone, para você me entender, tomando muito tempo já. Não, vai lá. Só um exemplo pequeno, mas você vê que a intenção da administração é que não cumprir nem o que já tem por lei. As folgas do TRT. Folga do TRT é quando você trabalha na eleição. Funcionário público, funcionário privado, ele tem direito a 2 dias de folga. Geralmente são os mais convocados, né? Isso, os funcionários públicos, beleza. Aí o que acontece? A lei que criou, a lei federal que diz isso daí, ela fala que essas folgas podem ser tiradas a qualquer momento, enquanto existiu o contrato de trabalho. Então a lei diz isso daí. A prefeitura, nesse projeto de lei dela, ela coloca que eu tenho que tirar a folga em 6 meses e ponto, acabou, senão eu perco. A lei não fala isso. Então, nós até fizemos uma proposta, aí eles alegam que era porque, tipo, virava bagunça. O cara deixava lá muito tempo, blá, blá, blá. Eu não acho que alguém deixa alguém muito tempo folga. Se eu tiver folga para tirar, eu estou tirando. Aí, o que nós propomos a princípio para eles? Pô, tá bom, se não é para bagunçar, que deixe de uma eleição para outra. Se eu trabalhei nessa eleição municipal, até a próxima eleição de governador, eu tenha tirado essas folgas que a lei me dá o direito. 2 anos. Mas não é 6 meses. Entendeu? E mas eu acho que é uma questão tão pequena. Então, acho que eu vou dizer, isso é pelo em ovo. Isso, não, mas não tem isso daí, é o que eu estou lembrando agora, mas tem outra. Não, então, e a principal do pelo em ovo, agora você não vai estar concordando comigo. A principal, isso está na lei federal. E a população de Guarulhos, eu acredito que vai concordar comigo. Você leva 20 mil trabalhadores para uma previdência, um instituto de previdência, novo, entre aspas, porque lá o instituto existe. A lei federal fala que tem que ser apresentado um cálculo autorial. Que é para mostrar a capacidade. Ele tem que me mostrar como servidor, para todos os servidores, ó, vou levar vocês para esse canto aqui, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai ter a sua aposentadoria. É a terra prometida. Você está entendendo? Então isso é o quê? Você vai contribuir com 11% e o patrão vai contribuir até com 22%, que até o dobro ele vai contribuir. Então, nesse caso, fazendo as contas aqui, mostrando, ó, Pedro, você falta 12, 13 anos para trabalhar, você vai contribuir, a prefeitura vai contribuir com tanto, apesar que é um grupo grande. E apresentar se vai haver essa possibilidade no futuro. Não apresentaram? Não. Então, não, nem para a Câmara Municipal. Como você vai me levar para uma coisa... Você vai me levar para uma previdência onde eles não têm um número dizendo se isso vai funcionar ou não. Mas a Getúlio Vargas não foi contratada para isso? Não foi apresentado nem para os vereadores, nem para ninguém isso daí. Bom. Essa semana nós tivemos no SP Previdência, que é a previdência do... Nós pedimos uma audiência lá, um rapaz, até agradecer ele lá, um analista, e ele ficou mais de 2 horas conversando para a gente sobre previdência privada, né? Que é no caso do Estado de São Paulo, que é uma previdência, parece um país.
540 mil pessoas aposentadas. É um número alto, é 14 bilhões de aporte. O governador paga por ano para bancar. Aí ele estava explicando e tal. Aí eu comentei com ele, falei, Guarulhos quer até janeiro começar, ainda não mostrou o cálculo. Ele falou, absurdo isso. Bom, peraí, é significativo pelo seguinte, se não mostraram, é porque não interessa mostrar. Concorda? Eu já diria para você diferente. Tem que mostrar. Não mostraram, porque é o seguinte, eu faço agora, ano que vem eu saio, acabou meu governo. Não, se não mostraram é porque não está interessante mostrar, se não mostrariam. Né? Outra questão é que o seletista, se ele virar estatutário, ele vai ter um benefício. Ele vai se aposentar o salário integral, não é isso? Isso de acordo com a emenda constitucional até 2003. Agora, se a sobrevivência da Previdência... Eu vou convidar o Miguel Schwerer, né? Isso, presidente da Previdência. A questão agora, né? Vamos deixar de filigranas, né? É a questão pelo do cálculo autorial. Não é certo? Tem que apresentar para os trabalhadores, para a sociedade. O Instituto vai suportar, vai aguentar. Olha, me causa estranheza não apresentarem. Porque no começo tudo é alegria. Se você pega uma folha de 20, aqui nós falamos quase 20 mil pessoas, né, a contribuição de 11%, mais a contribuição do governo, joga tudo dentro de um caixa, beleza. Explode lá na frente? Só que daqui 10 anos as pessoas vão se aposentar. A rapaziada toda vai se aposentar. E vai crescendo essa, né? E a perspectiva de vida. Aumentar. Agora, Zanotti, eu vou até uns 90. O último ato não foi tão significativo. Você espera uma adesão maior hoje? Pedro, então, eu acho assim, pelo tempo que foi, pela correria, que eu estava até conversando com o Fábio ali fora agora, que eu não vim aqui na rádio, já te agradecendo, acho que todas as vezes que nós fomos. Agora você vai valorizar o passe. Todas as vezes que nós viemos aqui na rádio, nós fizemos reunião no sindicato e eu vim na rádio, fiz o convite, a gente sentiu que a reunião foi maior. Então, em papel, a rádio está indo mais rápido do que o papel. Graças a Deus. Porque nós entregamos. Então, não teve isso. Você viu que eu não vim aqui, né, infelizmente. Bom, então vamos frisar, é significativo o servidor público municipal hoje. Mas é um ato de protesto, para marcar a posição. É significativo que todo servidor municipal compareça hoje na Praça Getúlio Vargas, tá certo? Se você não demonstrar em força... E deixar consignado para o servidor, Pedro, assim, tentar ser rápido, menos de 30 segundos, que você falou. Não é uma campanha salarial, não é brigar por um adicional, não é... Porque esse tipo de coisa, não desmerecendo, a campanha salarial, você faz a campanha salarial esse ano, você não conseguiu a inflação, que nem tudo se faz, não deu inflação, você tem a campanha salarial do ano que vem, você tem a outra, você dá para recuperar, você tem ganho real, você tem uma coisa, você tem outra. Isso vai mudar a vida do servidor. O servidor, infelizmente, eu acredito ainda, que ele não tem a noção, a grandeza do que é isso. E só para ele ter uma ideia, a última vez que foi feita essa lei foi em 1968. Ela está sendo mudada agora. Então, mais de 40 anos. Então, se não mostrar agora, quem sabe vai ser daqui 40 anos de novo. Eu vou ser sério. Não vamos estar nem aqui. O reajuste eu imaginava que ia ficar em 0%. Eu imaginava. Todo mundo imaginava isso. Eu imaginava. Não, mas o São Bernardo fez isso. Marília deu 4, São Paulo deu 5,53. Ato hoje, 18 horas na Getúlio Vargas. Obrigado, Zanotti. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arnone. Obrigado do espaço. Todos lá, hein? Boa sorte para você e para os servidores. 2 minutos, voltaremos. Sete horas e 40 minutos, 7h40, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, mande sua mensagem, 99507-6900. Conosco agora no estúdio, vereador do Partido Verde, o Guti. Bom dia, vereador Guti. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Partido Verde ainda, é mesmo? Partido Verde. Aliás, até brinquei com o Guti que ele sempre vai de gravata verde na sessão. É algum simbolismo, vereador? Não é, pô. Eu tenho muita gravata verde. Tenho no mínimo umas 5 gravatas verdes. Então, só tem uma. Não tem... Não, eu tenho bastante. E aliás, eu não sou palmeirense. Aliás, Pedro, eu tenho uma foto muito significativa do vereador Guti, quando foi no meu programa, eu e a Paula, presidente do PV. Deu uma forma bem tranquila. A Paula estava domingo lá na Paulo Facini. Sim, muito simpática. Não, muito inteligente, uma boa presidente de partido. Vereador, como é que está a sua situação partidária? Bom, Pedro, por enquanto ainda continua na mesma. A gente espera
realmente ter algum passo significativo ainda essa semana. Vamos aguardar, pode ter certeza que eu vou avisar todo mundo assim que a gente definir. E como é que o senhor reagiu à entrevista do Carlos Roberto, dizendo que o senhor é bem-vindo no PSDB? Pode vir sim no PSDB. Bom, eu acho que esse é o momento que a oposição, né, que as pessoas realmente que querem algo diferente para a cidade, que não aguentam mais tanto vermelho na nossa cidade, né? PT, ontem, matéria de jornal falando de quanto a prefeitura deve, de quanto a incompetência administrativa da nossa cidade está nos levando para o buraco. Isso é reflexo nacional também. Então, se as pessoas que estão do outro lado, que querem realmente uma ruptura, para que possam colocar algo diferente, uma administração avante, se não se unirem, realmente o PT vai continuar acabando com a nossa cidade. E como é que foi a sessão ontem, vereador? Foi um pouquinho tumultuada, né? O PSDB, Geraldo e Seminaldo. Eles tratoraram também uma vaga lá na comissão especial de estudo. Do asfalto? Do asfalto. Na verdade, a composição só tem um membro da oposição. Quando eu pleiteei a vaga, de uma forma orquestrada pelo governo, eles conseguiram arrancar minha vaga. Enfim. Arrancaram a sua vaga? Exatamente, porque como no meu partido só tem um vereador, então eu não sou membro nato. E aí nós teríamos que fazer uma composição. Mas você é o líder do partido, né? Sou líder do partido. Não, líder natural. Não, sou líder natural, mas para a comissão especial não tem vaga garantida, né? Só de 2 para cima, 2 vereadores para cima. E aí sobrariam 4 vagas para todos os outros partidos que só tem um vereador. E não sei porquê, né? Todos os vereadores tiveram intenção em participar. E aí... Voluntários. Aí começou aquela, né? Vota em você e... Bom, só aproveitando, né, Roberto? Ontem houve uma forte discussão entre os vereadores Celestino, do PSDB, e Seminaldo, do PT. Exato. O Start começou com um discurso muito forte do vereador Geraldo Celestino, que diz que possui imagens de câmeras de segurança que mostram... Aliás, você comentou... se a GCM não gravou. Se a GCM não gravou. Me parece que o Geraldo conseguiu algumas imagens, não da GCM, mas sim de comércios particulares, que mostram. Ele afirmou que existem pessoas comissionadas e também ligadas até a deputados. Então, deve repercutir muito. Inclusive, Pedro, ele chamou de vagabundos e meliantes essas pessoas que teriam colocado essas faixas no meio da madrugada contra os protestos. Né, aí o Seminaldo pediu cópia da ata e disse que vai processar. Exatamente. E o curioso é que essas faixas perduram, né? Quando qualquer evento, qualquer coisa, qualquer pessoa coloca uma faixa, não dura 2 dias. Essas faixas estão perdurando aí a semana. Vereador Seminaldo, eu tenho um bom relacionamento com o vereador Seminaldo, mas ontem eu comecei a dar risada sozinho. Eu vi no Facebook. Ele mandou fazer uma tabuleta, proibido jogar lixo. Apoio o vereador Marcelo Seminaldo. E o povo está colocando nos postes. Isso não é poluição visual, vereador? Isso não é propaganda política, vereador? Não sei, a sua assessoria... Cuidado, hein, assessor, às vezes faz cada uma, rapaz. Ele estava circulando, você viu isso ontem, Roberto? Vi. Aquela plaqueta é proibida, vereador. É um absurdo. O vereador não pode pôr plaqueta com seu nome no poste. Pelo amor de Deus. Agora, eu quero voltar à sua situação partidária, porque eu já ouvi até crítica. Eu sei que o senhor está na oposição, isso é indiscutível. Alguns a gente tem até dúvida se estão na oposição ou não. Né? Mas o senhor está na oposição. Você que está dizendo. Mas eu estou dizendo, lógico. Agora a gente percebe que o senhor começou a ser criticado porque o senhor começou a zanzar em vários partidos. Como é que o senhor explica essa movimentação partidária? Bom, na verdade, eu fui convidado por vários presidentes de partidos nível estadual para conversar. E eu acho que democracia se faz assim, você tem que conversar com todo mundo. Mesmo porque, a partir de um momento que começa o período eleitoral, num eventual segundo turno, você precisa estar com a porta aberta para conseguir fazer composições. Então, realmente, eu falei com vários partidos, mas jamais no sentido de ir para determinado partido. Realmente para conhecer o presidente. Antes do próprio Soltur ter fechado com o Martelo, 2 semanas antes eu estive com o Kassab. Ele me convidou, eu falei, agradeço o convite, mas quem sabe a gente não pode estar junto no futuro, num segundo turno, enfim, se romperem com o governo, se romperem com o PT, enfim. Então, conversei mesmo. Devo ter conversado com uns 12 partidos.
Tranquilamente conversamos com bastante gente. Mas é óbvio que a opção tem que ser uma opção... O senhor conversou com o Partido Verde? Também conversei. Na própria passeata, conversei com a Paula. Tava até o ex-vereador Eduardo Carneiro. Sim. E aí eu falei para ela, tenho vontade de ficar. Mas aí foi desconversado, né? Mas eu não tenho nada contra o Partido Verde, pelo contrário. Quando um partido tem um nome forte para prefeito, também não ajuda até na construção do próprio partido, até na própria chapa. Sim, para vereador. O senhor não está demorando um pouquinho demais para... Até... Porque o senhor vai ter que fazer esse trabalho de construção. O senhor vai para um partido e vai ter que ajudar a construir. Não seria o caso de tentar acelerar isso? A gente tem bastante pré-candidato a vereador que está esperando essa definição. Então, praticamente uns 40 pré-candidatos que acreditam no trabalho, que acreditam num novo tipo de política, né, numa substituição do que está aí. Então, graças a Deus, tem muita gente apostando nisso. Então, a partir do momento que for tudo definido, essas pessoas com certeza serão bem acomodadas. E qual a sua previsão de anunciar, definir o partido? Pedro, não tem ninguém mais que é com mais vontade de anunciar logo isso. Mas é muito complicado, porque a gente precisa de uma série de garantias. Política é muito dinâmica, a gente sabe que hoje o que é tratado, amanhã pode não ser mais. Você precisa de garantia no mínimo estadual, né? Exatamente. Então, por isso que ainda eu acredito que não obtive todas essas garantias. É lógico que garantia 100% a gente não tem nem na vida, né? A gente pode sair daqui e não estar mais amanhã. Mas a gente tem que se cercar do máximo, ter estratégia política. Bom, então você está dizendo, afirmando que para onde o senhor for, o senhor leva pelo menos 40 candidatos a vereador, é isso? A gente tem um grupo forte, por aí, 35, 40 candidatos, pessoas que estão com vontade de trabalhar, que a maioria nunca foi candidato, né? Mas são pessoas novas que estão querendo... Mas também pessoas que já foram candidatas. Tem, mas é uma minoria. Tá ok. Mais algo a acrescentar, vereador, finalizar? Não, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que na sua coluna foi dada uma matéria, uma coluna que não é verídica, uma nota que não é verídica. Caminhão do Som? Caminhão do Som. E se quiser apostar, eu aposto. Realmente, coloquei o meu lá, os manifestantes pediram o apoio. E aí foi a forma que eu pude apoiar, né? Caminhão do Som. Um dos caminhões era seu, o menor. Isso. Um era alugado pela Associação Comercial. O outro não foi alugado pelo senhor? Não, o outro é do movimento Amo Guarulhos. E Gru Livre? Não, o Gru Livre... O pessoal do Gru Livre estava no caminhão da Associação Comercial. E o Amo Guarulhos estava em um outro caminhão, que aí eu não sei se foram eles que cotizaram. Eles são bem ligados ao senhor, não são, não? O Amo Guarulhos, eu tô conhecendo o pessoal, eu ajudo, mas não... Quer dizer, eles são novos, né? Eu também não conheço direito. O que me chama, já que o senhor tocou nesse assunto, eu não vou discutir esse negócio. Mas o senhor não estranhou a ausência de caminhões de sindicatos? Nenhum sindicato compareceu? A gente poderia ter tido, né, vários caminhões de sindicatos, até mesmo pessoas, né, ligadas ao sindicato. Enfim, Guarulhos, apesar de terem noticiado que não foi boa a passada, eu acredito que foi. Segundo a Polícia Militar, acho que foram 2.500 pessoas. Lógico, para uma cidade do tamanho da nossa, 1.400.000 habitantes praticamente, 2.500 pessoas não é muito. Mas Guarulhos também nunca teve essa tradição de manifestar, de ir para a rua. E a gente está começando, a gente, quando eu digo, é a população, né? Está tentando começar a criar essa cultura. Eu acho que o local talvez fosse no SECAP, eu acho que seria um local mais apropriado. Vou pedir uma parte ao vereador Guti. Mais informações com o repórter Rodrigo Souza, é com você. Bom dia, novamente, bom dia, vereador Guti. Eu acabo de passar aqui em frente ao HNU, e depois daquela matéria que nós fizemos ontem, teve grande repercussão nas redes sociais, a prefeitura tomou uma providência com relação àquele grande outdoor que foi colocado aqui em frente ao hospital, Pedro. Ele não foi retirado, ou melhor, ele foi retirado, mas foi trocado por um outro. Agora quem passa por aqui viu um grande outdoor chamando para o Miss Guarulhos, que vai acontecer no próximo dia 25, Pedro. Guarulhos? Exatamente, Miss Guarulhos, dia 25, outdoor aqui de tamanho... colossais aqui, exatamente em frente ao Hospital Municipal de Urgência. Olha, eu acho que no mínimo o outdoor do HMU deveria ter informações sobre saúde, né? No mínimo. Agora
Miss Guarulhos, né? Com todo respeito ao Miss Guarulhos, né? Nossa amiga Sônia Lago, etc. Mas, pois é, mais alguma coisa, Rodrigo Souza? Eu quero chamar a atenção para motoristas serem procurados reclamando de alguns buracos ali na Avenida Tiradentes, para quem vai sentido ao bairro, Pedro. Praticamente em frente à Caixa Econômica Federal. Há 2 grandes buracos ali, e segundo me informaram, há poucos dias houve um acidente, um motorista, ao tentar desviar desse buraco, acabou esbarrando em um motociclista e jogou o chão. Se alguém da Secretaria de Trânsito estiver nos ouvindo, ou da Proguarô, e puder dar uma olhada lá para tentar consertar, arrumar aquele buraco lá, seria de grande ajuda e evitaria problemas aí mais graves para o futuro, Pedro. Qual o endereço do buraco? Avenida Tiradentes, as proximidades da Caixa Econômica Federal, sentido bairro. Ali perto da Paulo Facini, é isso? Exatamente, praticamente a cerca de 150 metros no máximo do cruzamento com a Paulo Facini. Tá ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Pedro, antes de terminar aqui, eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu estava me lembrando que o Genivaldo, esse que é do MEL, do Movimento MEL, ele fez parte da prefeitura e eu não sei se ainda faz parte da prefeitura. Tentei acessar o site da prefeitura, continua fora do ar. É verdade, o site da prefeitura continua fora do ar. Não consigo nem emitir nota fiscal. Exato. Pedro. Ontem um amigo meu estava desesperado porque estava precisando emitir notas fiscais e não conseguiu. Aliás, o site hoje em dia não é mais uma ferramenta só da prefeitura. É muita gente dependendo do site. E saudade do talão de notas, né? Agora, o cidadão tinha um cargo da prefeitura e tinha uma associação que emitia nota contra a prefeitura? Eu não sei se as datas casavam. Eu sei que ele fez parte sim da prefeitura e era um dos responsáveis pela criação do Pará da Mel se lambuzou, hein? Olha, tem gente que quando vê mel se lambuza, né? E aqui... Não é o meu caso. Sou diabético. O jornalista Valdir Carleto comenta: o Arnone está impossível hoje. De cara disse que tem medo de relação bilateral, depois que o órgão levantou. Nosso amigo está erótico, bem criativo, aliás. Obrigado, Valdir Carleto. O pessoal vai ficando na idade do Arnone assim, ele se lambuza quando vê mel assim, entendeu? Ainda bem que ele está perto da idade de inimputável. Inimputável. Olha só. Rapaz, falando em processos judiciais, novidades, hein? Já, depois do intervalo. Vereador Guti, obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês, obrigado. Até uma próxima oportunidade. 2 minutos, produção. Então, mais... Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442.
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e Região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h56, bom dia, Najara Nogueira. Bom dia, Pedro, Roberto, bom dia a todos. Tem que vir outro para o estúdio, hein? Fala alguma coisa aí. Pedro, a Rose do Santamena enviou algumas fotos para nós dos tapumes que estão atrapalhando a esquina da rua Jaiminho com a Salgado Filho. Os pedestres têm que passar, atravessar pela rua, porque os tapumes estão atrapalhando a passagem. A calçada? Invadiram a calçada. Pertinho da Proguaru, hein? Da SDU. Alguém da SDU pode... Olha só, a pessoa aqui em Guarulhos tem uma falta de noção. E detalhe, tem uma escola próxima a esse local aí. Peraí, vamos deixar para amanhã, preciso falar duas coisas urgentes. Gente, tem o perfil do Eloy Maneiro no Facebook. Rapaz, atacando o prefeito Almeida. Ah, não creio. Rapaz, com palavrão e tudo. Vocês vão... Vou até tirar um print antes que suma. Tirei, pronto. Veja aí, Eloy Maneiro no Facebook atacando o prefeito Almeida. E ontem um momento muito hilariante lá na Câmara, né, Roberto? Vereador Samuel Vasconcelos elogiando o Eloy Pietá. Aí o Celestino foi lá e falou, mas o senhor não falou nada do Almeida, por quê? Por quê? Foi constrangedor, hein? É ato falho. Foi constrangedor. Ponto final da edição de hoje. Também tem uma decisão aí. Você se lembra da TV Nativa? Rapaz, é uma decisão judicial ontem, o doutor Alexandre Bernardes, o advogado, conseguiu mais uma vez reverter um processo e sobrou para o Bruno Mendonça da TV Nativa. E sobrenome, hein? Eita, nós. Até amanhã, se Deus quiser. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.